Olá, meus compatriotas, tudo bem com vocês? Muitíssimo obrigada por vocês terem se inscrito no canal Movimento Nacionalista Popular do Brasil. Dado esse voto de confiança para mim, eu nem tenho palavras para agradecer a esses inscritos do meu canal que vieram e deram esse voto de confiança para mim. Muitíssimo obrigada, tá? Que a gente se endivida. Por que existe dívidas? Por que a gente vai lá e contrai uma dívida sabendo que vamos ter que honrá-la a qualquer custo? Porque tem que ter uma contrapartida, certo? Tem que ter um retorno. Agora, você já se perguntou por que um país se endivida? Você já se perguntou por que existe o endividamento público? E por que isso é tão oneroso para a população e, no entanto, é ainda o melhor instrumento de financiamento de uma nação? Esse é o grande problema, esse é o ponto nevrálgico, esse é o epicentro, esse é o tema sine qua non para todos nós nacionalistas. Nós precisamos falar incessantemente, cansar, entendeu? Até a gente cansar de falar sobre o endividamento público e entendê-lo. Por que o nosso endividamento público não tem retorno para a gente? E embora seja uma dívida muito alta. Que nos custa muito. Por que o endividamento público é o ralo onde escoa todos os nossos recursos? Por que nós temos os juros mais altos do mundo, que só fazem essa dívida crescer, crescer, crescer? Por que nós vamos aí viver anos de congelamento dos gastos públicos? A gente vai conhecer aí um modo de contenção de gastos públicos bem draconiano, que vai nos atingir em cheio. Isso tem a ver com o endividamento público? Por que a gente cumpre e faz superávit? Por que existe lei de responsabilidade fiscal? O que é o tripé macroeconômico? O que o tripé macroeconômico tem a ver com o endividamento público? Enfim, todas essas questões que envolvem o instrumento do endividamento público precisa ser falado incessantemente por nós nacionalistas. A gente precisa conversar muito sobre isso. Nós temos aí uma organização, um movimento extremamente importante, que eu costumo sempre divulgar no meu canal, no meu Facebook, enfim, sempre estou falando sobre a Auditoria Cidadã da Dívida. Sou extremamente admiradora da professora Maria Lúcia Fattorelli. A dívida não é o único problema, gente. Eu venho aqui falar da dívida exatamente porque quase ninguém está falando nessa chaga, não é? E principalmente porque pouquíssimas pessoas se dão conta da geração de dívida por meio daqueles diversos mecanismos que eu mencionei aqui. Então, nós não estamos simplesmente falando de uma dívida que paga, que remunera os maiores juros do mundo. Nós estamos falando de uma dívida historicamente, eu queria que o deputado Pestana me ouvisse, já que ele discorda de mim, uma dívida gerada por mecanismos financeiros totalmente sem contrapartida ao país. Acho que ela é, assim, a figura mais brilhante e mais profícua do nacionalismo, desse nacionalismo pragmático. Isso, essa dívida que nós analisamos, desde a ditadura militar. Mas a primeira dívida do Brasil, a dívida da independência, ela já é uma dívida do sistema da dívida. Porque Portugal transferiu para o Brasil uma dívida de mais de 3 milhões de libras que ele tinha contraído junto à Inglaterra, só transferiu a dívida, o dinheiro nunca chegou aqui.
Falar sobre o endividamento público, então, gente, é algo que não tem como nós prescindirmos. Não tem como. A gente tem que falar sempre sobre o endividamento público e entendê-lo, que toda a nossa macroeconomia, o tripé macroeconômico, as metas, os juros altos, tudo. Aí, congelamento de gastos públicos, exatamente tudo gira em torno do endividamento público. Se tem algo que é público, é a dívida, certo? Já dizia Marx. Certo, é público. Ou seja, quem honra é o povo. Ou seja, quem honra é o povão, né? Então, por que a gente tem que ser tão indiferente a algo que é a gente que paga? Se a sua esposa ou seu marido chegar em casa e falar assim, olha, benzinho, eu adquiri tal dívida, eu fui lá no banco e adquiri um empréstimo, você vai perguntar assim para ele ou para ela, mas por que você fez esse empréstimo? Eu quero saber por quê, o que você vai comprar, onde você vai investir, certo? Nós, na vida pessoal, nós fazemos isso, certo? Então não está na hora da gente começar a estudar o endividamento público brasileiro? E não só brasileiro, tá, gente? Nos países periféricos do capitalismo, o instrumento do endividamento público é muito parecido. E isso tem um nome, tá? Se chama debitocracia. É diferente de como o endividamento público é utilizado nos países centrais do capitalismo. Lá realmente é um instrumento de financiamento da nação. Aqui é um mero instrumento de repasse dos recursos públicos para o setor privado, e pior, setor privado internacional. Isso não significa que a nossa burguesia não ganhe com o instrumento da dívida pública. Sim, ganha. Inclusive, é uma burguesia que se locupleta através do rentismo e não da produtividade. Não é uma burguesia empreendedora. Os bancos também, eles lucram através do endividamento público e essa elite mundial estrangeira, as corporações, enfim. Todos aqueles que são os detentores dos títulos da dívida pública, eles lucram e muito. Mas eu tô falando daqueles grandões, tá? Eu não tô falando do cidadão comum que acha que vai investir em títulos da dívida pública e vai conseguir algum retorno. Não, meu bem. Você tem que fazer parte aí da burguesia nacional ou internacional. Precisamos entender, então, o instrumento da dívida pública. Precisamos discutir sobre, falar a respeito, discutir juros e etc e tal. E esse tema vai ser muito falado aqui no nosso canal, tá? Vai ser, assim, falado tanto que vocês vão cansar. E esse é o objetivo, é cansar vocês de tanto falar sobre a dívida pública, porque é interesse de todos nós, certo? Nessa primeira série sobre o endividamento público, o Flávio fez uma narrativa, eu fiz uma edição com esse texto que é dele e chamo vocês à reflexão então, tá? Faremos mais vídeos, explicaremos de uma forma muito mais abrangente o endividamento público, vamos tornar esse assunto mais palatável, já que é um assunto não democratizado pela grande mídia, pelo sistema educacional, a escola não ensina. Por quê? Porque não é de interesse dos que são donos desse sistema, não é de interesse dos verdadeiros ricos, né? Não é interesse da plutocracia. Para eles é interessante que a gente continue na ignorância, não sabendo, pagando a conta, mas na ignorância. Pensando aí que esse senso comum que é divulgado incessantemente pela grande mídia é a explicação, a corrupção, né? A corrupção de todo dia, essa corrupção que é veiculada todo dia no Jornal Nacional, é na verdade o motivo da nossa grande tragédia. Quando na verdade essa corrupção é apenas uma ponta de um problema muito maior que está em seu epicentro o instrumento da dívida pública. Essa corrupção Ai, meu Deus.
essa corrupção institucionalizada pelo sistema, que nos onera demais, que é o grande motivo da nossa desgraça, eu diria assim, é a debitocracia. Dos países subdesenvolvidos, a debitocracia é a grande desgraça de todos nós. Vamos lá então, sem mais delongas, porque eu já falei demais. Obrigadão, tchau, tchau.